Vamos começar a falar alguma coisa sobre o nosso convento de Santo Antônio. Eu gostaria de lembrar que quando Germain Bazin escreveu sobre arquitetura barroca no Brasil, ele falou da escola franciscana, situando especialmente a escola franciscana do Nordeste. E ele mostra, então, que os franciscanos tinham um padrão, um tipo de construção muito característica. Era a igreja, né, com a sua nave, um pórtico de 3 arcos, e às vezes de 5, quando era uma igreja maior, um campanário e a igreja dos terceiros perpendicular, além do claustro e o convento em volta. Então, convento, igreja, com pórtico e campanário e capela dos terceiros eram as características da igreja franciscana do Nordeste. A nossa igreja, aqui no Rio de Janeiro, de certa forma, inspira-se na igreja de Pojuca, de Pernambuco. O projeto arquitetônico ele é atribuído ao Frei Francisco, que então em 1606 já tinha feito o desenho arquitetônico do complexo franciscano de Pojuca, em Pernambuco, e ao vir para o Rio ele desenvolve o mesmo desenho, né? Nós tivemos ao longo dos séculos algumas pequenas interferências. No 1750, dado a necessidade de abrigar um número grande de frades que estavam neste convento, então há uma ampliação. Nós acreditamos, por falta de registros histórico-documental, eles se perderam, então a partir do que existe, a gente faz as leituras, né, do complexo arquitetônico conventual. É possível que tenha sido feito um segundo andar e algumas outras adaptações e alterações. Nesse sentido, a gente vai ter, em 1750, com essa ampliação e alterações, os confessionários da igreja, os 4 confessionários deixam de existir, tendo aí 2 capelas voltadas para o claustro, no antigo corredor, assim como suas capelas que também estão relacionadas, suas capelas e sacristias, o melhor dizendo. Em 1779 nós vamos ter a incorporação, a integração da Galilé com a nave. Isso houve uma necessidade dado o aumento de fiéis, a cidade já era capital e também os devotos de Santo Antônio. Uma das coisas bastante notáveis e que conservou nas suas linhas básicas a forma original é o retábulo do altar-mor aqui da igreja de Santo Antônio. Numa classificação feita por Lúcio Costa, ele classifica os retábulos em 4 tipos. O primeiro ainda maneirista, o segundo e o terceiro 2 expressões barrocas e o quarto já com toda uma linguagem rococó. Esse retábulo se enquadraria muito bem no segundo tipo de retábulo que o Dr. Lúcio chamava de voltas concêntricas, achando que talvez se inspirassem nas portadas românicas, que justo era característica dessas portadas, essas voltas concêntricas. E voltas concêntricas que, para acentuar esse sentido da movimentação barroca, eram movimentadas, eram colunas torsas. Curiosamente, também, elas conservam no arco uma marcação que sugere as aduelas primitivas dos arcos. É muito interessante, uma belíssima imagem de Santo Antônio, e teve modificações que Frei Roger se referirá. A igreja foi inaugurada no ano de 1615, a Capela Mor, então tendo aí uma talha, e em seguida, depois ao passar dos séculos, 100 anos depois, vão ter esse resultado, né, entre as obras de 1716 a 19. Durante o século XVIII
XIX, houveram algumas alterações pequenas, de acordo aí com os estilos, sendo que no século XX vai ter pelo menos 4 modificações de posição da talha, mas isso não descaracterizando a talha original. Eu estou me referindo, uma vez que a imagem do padroeiro Santo Antônio estava mais próximo à banqueta, e hoje se nota que ele está lá no topo, né, onde se colocava a custódia, né? E então essas alterações pequenas foram feitas no século XX, e isso há registro fotográfico, de modo que a gente possa compreender essa talha, esse conjunto, e perceber que a grande maioria é do período do Barroco. A característica franciscana de ter uma capela transversal também se observa aqui, e com a talha de Manuel de Brito. Manuel de Brito traz uma escola de Lisboa que valoriza muito a figura dos evangelistas. Essa Capela dos Terceiros, no momento, está vedada devido à nossa fase de pandemia, mas é muito interessante, e ela vai ser substituída depois pela Igreja dos Terceiros, que é uma belíssima igreja, com a talha do Manuel de Brito e de Francisco Xavier de Brito, que veio para complementá-la e depois vai para Minas, levando para Minas características dessa escola. Quanto à questão dessas capelas do terceiro, nós podemos pedir a Frei Roger também para dizer alguma coisa. Hoje a gente nota uma separação muito visual, dado a grade, né? Esta grade é uma característica também de outras igrejas franciscanas, dado ser 2 ordens, a ordem dos frades, né? A ordem dos franciscanos menores e a ordem dos leigos, né? Como são 2 administrações, esse gradio ele foi necessário, e por uma questões administrativa, mas em determinados momentos também essa grade se abre, né, com o seu portão central. Sobre a decoração, nós franciscanos sempre trabalhamos com as nossas próprias mãos, orientados por São Francisco de Assis, nosso fundador. Quem não trabalha não come, dizia São Paulo, e São Francisco diz que quem não sabe trabalhar, aprenda a trabalhar. Por isso, a igreja conventual aqui do Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, ela se concentra a talha da Capela Mor, que para nós franciscanos é o espaço mais importante, onde se celebra a Eucaristia, o presbitério, a Capela Mor. Então ela tem toda a sua talha, enquanto que a nave ela ficou com a talha pontual nas tribunas, no púlpito e no coro. Conforme eu havia falado antes, as obras do século XX fizeram algumas alterações, e na última obra também tivemos, agora no momento, paralisada, então a gente não consegue ver as tribunas e também o púlpito. O coro, no início do século XX, o coro dos religiosos, que fica à entrada da igreja na parte superior, com o seu órgão central, o seu cadeiral de madeira. Dele ainda temos a estante, ou facistol, a estante de couro, né? Que é datada de 1714. Uma coisa extraordinária é essa devoção de Santo Antônio, que nos vem de Portugal, sem dúvida alguma, mas que é muito ampla aqui no Brasil. Eu, pessoalmente, sou antoniana porque nasci no dia de Santo Antônio, e acho isso, assim, para mim, uma deferência da vida, de me ter dado essa honra de nascer no dia de um santo tão simpático e tão popular entre nós. Essa devoção cresceu muito. Frei Roger já fez
é referência ao fato de que a própria igreja sacrificou sua Galiléia para ampliar o espaço interno, mas pode nos dizer alguma coisa mais desses devotos de Santo Antônio que sempre estão por aqui. A Dora teve o privilégio de nascer no dia de Santo Antônio e eu na véspera de Santo Antônio. Como franciscano, seguidor de São Francisco e discípulo também de Santo Antônio, sou devoto de Santo Antônio, moro aqui já há um tempo e também tenho esse carinho e atenção para com os devotos de Santo Antônio. Santo Antônio é um santo do cotidiano, é um santo que está no dia a dia, ele nos traz aquilo que a gente precisa do essencial. No Brasil ele é muito conhecido como santo casamenteiro. Quem é que não busca um amor, uma felicidade a dois, num lar, numa família, né? Mas Santo Antônio também é conhecido como o santo da causa perdida. Tudo que se perde, pede-se a eu faço aniversário no dia 12, na véspera de Santo Antônio, né? E como um bom franciscano, também sou devoto de Santo Antônio, esse santo querido, amado, devotado no mundo inteiro e especialmente aqui no Rio de Janeiro, nesse convento, no Largo da Carioca, 182. Esse ano foram feita a edição de 339 anos de devoção. Excepcionalmente, este ano e o ano passado, por causa da pandemia, a igreja teve que ficar fechada, mas de modo geral, nos anos anteriores, se sobe esse morro de Santo Antônio, a essa igreja, para venerar ao santo querido e amado Santo Antônio, muitos fiéis e fiéis de toda a parte do Rio de Janeiro. Nesse dia, além das missas, a trezena é feita ao longo dos 13 dias, e na festa, além da missa, distribuição de pãezinhos, bênção, comidas típicas, porque Santo Antônio é esse santo do cotidiano, o santo que celebra a vida. O que nós precisamos? De um mundo fraterno, justo, simples, solidário. E os devotos de Santo Antônio vêm buscar certamente essas características da vida de Santo Antônio para as suas vidas, para as suas casas. Frei Roger, o senhor estava falando que Santo Antônio era tido como santo casamenteiro. Eu acredito que sim, porque eu me casei com um Antônio. E um Antônio Pedro de Alcântara, outro franciscano. Curiosamente, o doutor Lúcio Costa, que era muito nosso amigo, costumava chamar o Pedro de franciscano. Então, tem algum sentido. E o senhor estava dizendo há pouco que o convento aqui também é ligado a São Pedro de Alcântara, não é verdade? Isso, porque os frades que vieram aqui no período colonial eram da província da Rábida, que tinha sido feito a reforma de São Pedro de Alcântara. Então, pronto, estamos aí, era Antônio Pedro de Alcântara. Estamos num lugar que, para mim, é muito especial, exatamente por esse motivo. Santo Antônio está conosco todos os dias, né? Sim, e nos abençoa, e já que ele ajuda a encontrar as coisas perdidas, que ele nos ajude a não nos deixar perder em qualquer caminho, que nos ajude a encontrar esse caminho que a gente pretende seguir até o fim. Por isso que ele está com o menino, né? Esse episódio, o menino Jesus aparece para ele e Santo Antônio geralmente apresenta esse menino, oferece esse menino, né? Eu acho isso que os artistas tiveram essa capacidade, né, de mostrar por meio da iconografia, por meio da sua imagem, essa espiritualidade, essa vivência de Santo Antônio, né? Então, Santo Antônio não guarda esse tesouro, essa preciosidade, esse tesouro, esse Deus consigo, mas ele mostra esse Deus que é amor, que é misericórdia, que é perdão. Ele nos oferece. E um outro gesto muito bonito que a gente encontra na iconografia de Santo Antônio é Santo Antônio distribuindo o pão, o pão da fartura, o pão da partilha, é o pão que todo mundo precisa, né? O alimento para viver. E geralmente também há representações do menino Jesus segurando o cesto de pão, oferecendo o pão para Santo Antônio, para o Santo Antônio distribuir. É uma outra referência da espiritualidade franciscana, da encarnação e da Eucaristia. O menino Jesus, a encarnação, o presépio, e o pão também referência à Eucaristia.
É uma devoção, portanto, que tem bases muito ricas. Sem dúvida. Viva Santo Antônio! Viva ele!